A declividade, o que diz para você, se for positivo, crescente vai ser, se for negativo, decrescente vai ser. E aí, Fera Método, professor Daniel, professor de matemática. E se você não entendeu nada dessa música, glória a Deus, você está no lugar certo, introdução às funções polinomiais. Galera, primeiramente, seja muito bem-vindo aí ao nosso canal, tá? Hoje a nossa aula vai ser direcionada à galera do SSA 1. Vou falar um pouquinho sobre as funções polinomiais e aí a nossa ideia hoje é chegar na função afim, a função do primeiro grau, tá bom? Então, antes da gente falar de qualquer coisa, né, a gente precisa definir o que é a ideia, qual é o processo, né, do que é uma função. Então, quando eu falo de uma função, não se assuste, né, com o que eu colocar aqui, eu falo de uma analogia, né, a uma grande máquina que processa números. Então, função nada mais é do que uma máquina que processa números, e que, na verdade, números são inseridos nessa máquina, e essa máquina ela tem a capacidade de jogar números como resultado, né? Essa é a ideia e é o princípio das funções, tá certo? E aí, quando eu falo da definição polinomial de uma função, eu falo de uma máquina que envolve o cálculo da função, e essa parte aqui a gente vai aprender a chamar de domínio da função, né? Porque aqui que eu insiro um valor e ele me tem um resultado. Vou dar um exemplo bem rotineiro para que você entenda como é que funciona, né? Para que você tenha uma ideia. Por exemplo, a cada temperatura que o corpo humano tem, né, ele tem uma estimativa da frequência cardíaca, porque tem uma relação entre temperatura e frequência cardíaca. Existe também relação entre, por exemplo, o tempo que eu passo dentro de um táxi com o valor a ser pago nesse táxi. Então, o tempo, a depender do meu tempo, eu tenho um resultado, né? E aqui que é o processo. Então, quando eu falo de uma função, entenda que uma função é uma relação entre números. É uma relação que a gente insere um número, o domínio ele vai trabalhar processando a parte da lei de formação, e aí ele vai me dar alguns resultados desses números, né? E aí vamos dar nome aos bois. Quais seriam aí esses elementos aí que a gente vai atribuir, onde a gente consegue inserir esses números? Domínio. A palavra domínio vem de quem domina, né? Aqui predomina o conceito da função. Ô professor, e aqui esse pedacinho aqui? Se você perceber, aqui são os números que saem, e eu coloquei esse pedacinho aqui como imagem. Perceba que imagem não são necessariamente todos os números que saem, né? Aqui eu posso ter alguns números que saem e não fazem parte da imagem, ficam aqui por fora, né? E aí isso pode acontecer sim. Você vai ver que a definição de função, a definição polinomial de uma função, trata de uma relação binária entre dois conjuntos, denominados conjunto domínio, conjunto contradomínio, onde no contradomínio teremos o conjunto imagem. Então, na verdade, aqui é o conjunto contradomínio, que alguns elementos do contradomínio vão cair aqui nessa caixinha que a gente vai aprender a chamar de imagem. Então, a ideia é, eu jogo um número, processa um número e eu tenho resultado. O resultado que for do número vai cair aqui, que a gente vai chamar de imagem. Os números que não tiverem a ver com esse processamento aqui, dessa lei de formação, vão cair aqui por fora, serão simples elementos do conjunto contradomínio. Então, domínio, contradomínio, todo número que sai, imagens são exatamente os resultados da operação da sua função. E aí um exemplo de um diagrama de Venn, que é um diagrama que a gente trata das flechas, a gente sempre diz isso, né? O diagrama de flechas, onde a gente tem três elementos, 1, 4, 7, e que esses elementos eles têm resultados no conjunto contradomínio, né? Temos aqui resultado 1, 4, 8 e 7, 6, 9 e 12, então tudo isso aqui é contradomínio, e perceba que somente esses três elementos aqui, eles têm relação com alguém de lá. Então esses três elementos aqui, eles fazem parte do conjunto imagem, né? E aí esses outros aqui, eles são simplesmente elementos que ficam no contradomínio, mas não necessariamente eles são imagens de alguém. Inclusive, essa função, essa lei de formação, que tem a ver com os valores de x e de y, é sempre assim, domínio x, imagem seria os valores de y, né? Esses caras aqui, eles se relacionam por uma lei bem simples. Ó, o 1, ele virou um 6. O 4, ele virou um 9. O 7, ele virou um 12. Eu não sei se você consegue perceber, mas a lei que relaciona esses caras aqui traz sempre 5 a mais. Então, essa aqui seria uma lei de uma formação, de uma função, que diz que o valor y é sempre o valor de x mais 5. Então, essa lei de formação aqui poderíamos dizer que f de x é igual a x mais 5. É um exemplo de uma possível lei de formação, né? A física brinca muito com os movimentos, vai falar lá do lançamento oblíquo, que tem a ver com o movimento parabólico, que tem uma lei de formação, né? Quando a gente fala das equações do espaço, por exemplo, a gente fala de um movimento que tem a ver com uma função, que tem a ver com essas variáveis aí. Quando a gente fala lá de v é v0, mas tem a ver com uma função
que é inclusive uma função do primeiro grau, uma função afim, que a gente vai falar hoje um pouquinho dessa função. Então, isso aqui traz a ideia e o conceito. Função nada mais é do que uma relação. Imagina eu dizer assim, eu vivo em função de você. Quando eu digo assim, eu vivo em função de você, eu digo, eu dependo de você. Função é uma relação de dependência. Oxe, prof, quem é que depende de quem? O x depende do y ou o y depende do x? A segunda opção. O y depende do x, porque o y é somente o resultado. E o resultado depende do valor x que eu estou colocando para processar nessa minha máquina. Tá certo? Então sempre o y depende do valor x que eu coloco aqui. Ou seja, os valores que ficam aqui no contradomínio nem sempre são resultados da imagem. A gente pode dizer que todo mundo que é imagem, né, pertence ao conjunto que é o conjunto contradomínio. Tranquilo, gente? Bom, fala um pouquinho dessa definição para que você tenha um print do que eu falei, né? Para que você tire um print assim de uma tela que resume bem o que eu falei. Função é essa relação binária, né? É uma relação entre conjuntos aqui. Eu trago aqui para você uma ideia dessa relação binária, que a gente vai perceber que essa aqui não é uma função polinomial, mas eu trago aqui para que você entenda, é uma relação de x e de y, né, que sempre de x para y tem uma lei de formação que envolve, né? Coloquei aqui dois conjuntos A e B. Inclusive, esse exemplo que eu dei não é um exemplo de uma função polinomial. Você vai ver por quê? Porque tem um elemento aqui sobrando, né? Você vai ver que função é uma máquina perfeita. Você pode até gravar isso aí. Função é uma máquina perfeita que processa números. Colocamos números, inserimos números e números têm resultado. E aí você vai perceber que se tem número, tem que ter resultado. E detalhe, somente um resultado. Se tem número, tem resultado. E para cada número, um resultado. Para cada elemento do domínio, apenas um resultado. A gente vai ver essa definição aqui. E aí tem a ver com essa coisa do domínio, do contradomínio, que quem está envolvido aqui são os valores da imagem. Bom, um exemplo para a gente sacar essa coisa do domínio. O domínio aqui seriam os números 1, 2 e 3. Está aqui, ó, domínio, os valores de x, né? Quando eu falo do contradomínio, eu falo de todos esses aqui, A, B, C, D e E. E quando eu falo do conjunto imagem, falo de A, C e D. São os caras que estão aí diretamente envolvidos. E aqui acontece a máquina perfeita. Aqui acontece a relação funcional. Né? Aqui eu digo que, de fato, é a função. Aqui acontece a função, a máquina perfeita acontece aqui. E aí, duas leis que vocês precisam gravar. É a lei do se e a lei do para. Professor, lei do se. A lei do se é assim, ó. Se tem elemento, tem resultado. E qual é a lei do para, professor? Para cada elemento, um resultado. Beleza? Então, função é a máquina perfeita que processa números. Se tem elemento, tem que ter resultado. Para cada elemento, um resultado. Eu não falei que esse resultado precisa ser um resultado diferente, mas eu falei que tem que ter um resultado. Eu vou te dar um exemplo. Imagina uma função cuja lei de formação é assim: y é igual a x ao quadrado. De novo, y é igual a x ao quadrado. Então, o valor y é sempre o valor de x elevado ao quadrado. Pensa comigo. Então, quando x for 1 ao quadrado, vai dar 1. Deu para você entender? Quando x for 2 ao quadrado, então o resultado chegaria aqui no 4. Só que imagina se x aqui fosse menos 2. Menos 2 ao quadrado também daria 4. Né? Iria chegar no mesmo resultado. Isso pode? Pode, porque a lei do para diz assim, ó, para cada elemento, um resultado. Esse resultado pode até ser o mesmo. O que eu não posso é, para cada um elemento, 2 resultados. Aí não pode. Funciona a máquina perfeita que para cada um elemento eu tenho apenas um resultado. E se tem elemento, tem resultado. Grava isso, que isso é uma definição importante. Inclusive, matar uma questão que a UPE já trouxe pra gente aí, né? Bom, exemplos que a gente pode definir aqui se é função. Aqui nesse primeiro caso temos aqui que é função, porque para cada elemento um resultado, e todos os elementos que estão aqui tiveram resultados, né? Aqui no 2 e no 3 também, ó, perceba, cada elemento teve apenas um resultado e todo mundo aqui teve resultado. No 3 é a mesma coisa, ó. Todo mundo aqui teve resultado e todo mundo aqui teve somente um resultado, embora que aqui chegasse no mesmo cara, mas cada elemento do conjunto domínio do conjunto partida, eles tiveram apenas um resultado, é função. Perceba que aqui também é função, ó, embora eu tentei mexer aqui as setinhas, ó. Então, aqui cada elemento teve um resultado, né? E se teve elemento, teve resultado, tá? Bom, já aqui não seria uma função polinomial. Por quê? Porque eu tive esse elemento 3 aqui que ele não teve resultado, né? Pelo diagrama a gente percebeu que um valor de x aqui ele não teve resultado, ou seja, não é função, tá? Porque se tem elemento tem que ter resultado. E aqui por que não seria? Porque perceba que esse elemento aqui, a lei do para diz que para cada elemento um resultado, e esse cara aqui, ele está tendo quantos? Ele está tendo 2, né? Então, um absurdo, esses dois casos aqui, portanto, não seriam um exemplo de função. Então, ó, função, para cada elemento um resultado, aqui não seria função porque não estou tendo resultado desse elemento, aqui função, ainda que eu estou chegando aqui, ó,
no mesmo resultado, mas para cada elemento eu estou tendo um resultado e todos os elementos tiveram resultado. Aqui também mais um exemplo de função, né? E exemplos mais uma vez do que aqui, ó, não são funções, ó. Aqui não é função porque sobrou um cara em x, sobrou um cara em x, e aqui porque do mesmo cara partiram duas flechas. Tranquilo? Grava essa definição, deixa essa definição aí guardada na tua mente. E aí eu quero que você lembre aqui esse plano cartesiano, né? O eixo x e o eixo y. Deixa eu voltar um pouquinho só para ver se você saca. O eixo y é um eixo real, tá? Então imagina aqui o zero, do zero para cima tende a mais infinito, do zero para baixo tende a menos infinito. Então, quando eu falo desse cara, eu, por exemplo, poderia marcar aqui o número 2, o número 3, o número 4, o número 1000, o número 1 milhão. Então, imagina que daqui para cá tende ao mais infinito e que do zero para baixo tende a menos infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 1 milhão. Beleza? Ô, prof, partindo desse pressuposto, o mesmo aconteceria com x. Inclusive, a interseção entre essas duas retas aqui é o ponto 0, 0. Né? O ponto 0, 0, que diz que x é 0 e y também é 0. Imagina que daqui para a direita eu tendo a mais infinito e daqui para a minha esquerda eu tendo a menos infinito. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 1 bilhão, tá? E aí a gente começa a localizar alguns pontos aqui. Eu coloquei pra gente brincar um pouquinho. O primeiro ponto aqui, ó, é um primeiro ponto que está no meu primeiro quadrante, né? Eu passei a semana toda fazendo isso aqui, pessoal, essa animação. Brincadeira, tem lá no PowerPoint, fiquei bem animado com essa animação aqui, né? Bacana. E aí esse primeiro ponto aqui, ele traz pra gente que ele tem um endereço no X e que ele também tem um endereço no Y. É como se fosse uma projeção, imagina eu colocando uma lâmpada bem em cima dele, nessa lâmpada de forma perpendicular, formando 90 graus. Esse ponto ele iria chegar mais ou menos por aqui. Então, sei lá, imagina o valor 2, seria um possível valor para ele. Eu não posso dizer que aqui seria o x valendo menos 2, porque ele está na parte direita do gráfico, tá? Então, sei lá, aqui poderia ser 2, poderia ser 1, poderia ser 5, poderia ser 1 milhão, mas o x é positivo. E esse mesmo cara, se eu colocasse uma lâmpadazinha por aqui, ele iria também ter uma projeção nesse eixo aqui, que é o eixo y, grava o nome, y ordenada. Lembra que quem está em ordem está em pé. Imagina, todos em ordem, todos em pé, ordenada. Já o eixo X, o eixo das abscissas. Para que você não esqueça, abscissas, para você gravar X, abscissas, ó, eixo X, tá? Eixo que fica deitadinho. Então esse cara aqui teria um valor também no meu eixo Y, que também seria um valor positivo. Primeiro quadrante, X positivo, Y também positivo. Imagina esse segundo ponto aqui que eu estou colocando para você, ó. Tá aqui esse segundo ponto, é um segundo ponto que fica no meu segundo quadrante. Tem um valor de X agora, que fica por aqui por baixo, ó, que não é um valor positivo, é um valor negativo, né? E que tem um valor de y, que é um valor positivo. Então seria coisa do tipo menos 2 e 1, né? Seria o endereço dele. Esse ponto aqui diz que x seria menos 2, possivelmente um exemplo, e que o x seria 1, uma ideia possível, né? Temos aqui um terceiro ponto, que se localiza no terceiro quadrante, e perceba que eu tenho um valor de x que está negativo, né? Ainda mais distante do que aquele outro segundo que a gente tinha comparado. Então, por exemplo, poderia ser menos 5 ou menos 6 aqui, né? Um cara aí que x seria negativo e que também o y seria negativo, né? Se você tivesse essa noção intuitiva, você iria perceber que aqui também o y seria negativo, né? Seria uma ideia de um conceito que x e y são negativos. No quarto e último quadrante, o x ele é positivo, né? E o y, portanto, é negativo, definindo alguns pontos do plano cartesiano. Você consegue perceber que pontos do plano cartesiano obedecem a uma função? Porque eu tenho sempre valores de x e valores de y. Por isso que é muito fácil no plano cartesiano a gente colocar notas de um aluno por unidade, por bimestre, por trimestre, por semestre, porque a gente relaciona dois eixos muito fáceis. Né? A gente consegue falar do número de infectados, por exemplo, do coronavírus, em função do tempo. A gente consegue olhar para esse plano aqui e dizer que, poxa, cresceu de forma exponencial, mas essa curva ela pode achatar. Se ela achatar mais, ela vai passar um tempo maior. Então perceba que a gente chama de x e y, mas são variáveis. Não, eu posso falar de espaço, eu posso falar de tempo, posso falar de velocidade, posso falar de tempo. Quando duas grandezas se relacionarem, eu estou falando de um plano cartesiano. Então é importante você ter essa noção intuitiva espacial, algébrica desse plano cartesiano. Tem um detalhe. Imagina eu pegando um ponto aleatório e eu dizendo assim, olha, o ponto ele não está aqui não. O ponto ele está, imagina. Vamos pensar nesse primeiro ponto aqui. Vou botar um número arbitrário para ele. Sei lá, o x é 1 e o y é 5. Imagina esse ponto agora dizendo assim, olha, eu quero que esse ponto ele vá mais para a esquerda. Então ele está aqui, ó. O x dele não é mais 1 não. Porque quando ele veio para cá, o x dele está mais ou menos por aqui agora. O x vai ser meio. O y vai continuar sendo 5. Deu para você entender? Se eu aproximar ainda mais para cá e botar o ponto exatamente aqui, o x dele vai ser quanto? Quando eu voltar, eu vou perceber que no valor do eixo x é 0. Então o ponto que está aqui vai ser um ponto em que x é 0 e o y é 5. Como a gente está arbitrando aqui, né?
professor, e se o ponto estivesse um pouquinho mais acima? Seria o ponto que x seria 0 e o y seria 6? Mais acima ainda, seria x0 e y10, por exemplo. Mais para baixo, x ainda continuaria sendo 0 e y2. Mais para baixo, x ainda continuaria sendo 0 e y1. Deu para você entender? Todos os pontos que estão no eixo das ordenadas, o x vale 0. Porque já que ele está no eixo das ordenadas, ele não se deslocou nem para a direita nem para a esquerda. O mesmo aconteceria de forma análoga lá no eixo y. No eixo y, imagina um ponto estando aqui assim, ó. O que é que acontece com esse ponto? Esse ponto seria o ponto, por exemplo, o ponto que fica bem aqui assim, ó. Não estou falando desse não, estou falando desse aqui. Seria o ponto, sei lá, 10, 0. O x é 10, porque ele veio para a direita, mas o y dele é 0, porque o ponto que fica aqui, ele nem subiu nem desceu. E o eixo y bota para cima ou para baixo, beleza? O ponto que está aqui assim, ó, seria, sei lá, o ponto 15, 0. O x é 15 e o y é 0, porque o ponto que está aqui, ele nem subiu e nem desceu, sacou? Todo ponto que está no eixo das abscissas, o y é 0. Grava esse valor. Bom, e eu trago aqui um desenho, um esboço, um gráfico no plano cartesiano, para questionar vocês. Isso aqui poderia ser uma função polinomial? Perceba que não, né? Seria um absurdo dizer que isso aqui é uma função polinomial. Por qual motivo, prof? Porque, olha, quando eu traço uma linha vertical aqui assim, ó, eu consigo perceber que eu toco em quantos pontos? 1, 2, e perceba. Esse pontinho aqui diz que, por exemplo, o x é 5 e que o y é 4. Então é o ponto 5, 4. Esse pontinho aqui diz que o x ainda continua sendo 5, porque está na mesma vertical, só que o y agora seria 1. É o ponto 5, 4, é o ponto 5, 1. O que é que o ponto 5, 4 diz? Que quando o x é 5, o y chega no 4. O que é que o ponto 5, 1 diz? Que quando o x é 5, o y chega no 1. Ou seja, o mesmo valor x teve dois possíveis resultados. Então, quando o x foi 5, uma hora o y foi 1, uma hora o y foi 4. Isso cai na definição de função. Por quê? Porque a gente viu que cada valor do domínio precisa ter exatamente um resultado no contradomínio. É a lei do para. Para cada valor de x, apenas um resultado. Eu estou tendo 2. Isso aqui é um problema, isso não é uma função polinomial. Então, para você gravar, quando traçamos uma reta vertical e tocamos em mais de um ponto, a gente está diante de um problema. Eu estou diante de uma função que não é uma função polinomial, porque vai cair naquela regra do para. Para cada elemento, eu vou ter mais de um resultado. Ou seja, tracei uma linha vertical, tocou em mais de um ponto, não pode ser função polinomial. Bom, vamos a uma conclusão importante. Questão da UPE, questão do SSA, a questão dizia assim, ó, qual dos seguintes gráficos não representa uma função f de R em R? Primeira definição. A função f de R em R está falando que os valores de x são números reais, valores de y são números reais. Tranquilo? Ei, velho, isso aqui, ó, poderia ser uma função ou não. Perceba, quando eu traço linhas verticais, ó, eu só toco em apenas ó, um ponto aqui, percebeu? É função, porque quando eu traço linhas verticais, eu só toco em apenas um ponto. E a gente viu que para não ser função, quando eu traçar linhas verticais, eu preciso tocar em mais do que um ponto. Se eu tocar em 2 ou 3, por exemplo, não é função. Aqui, tracei linha vertical, toquei em um ponto. Tracei outra linha vertical, toquei em um ponto só. Ou seja, linhas verticais, eu toco em um ponto. É função. Aqui, tracei uma vertical, só estou tocando em um ponto. Um pontinho, é função, tranquilo. Você já vai matar aqui que a letra D também, pela mesma consequência, ó, só toque em um ponto. Agora, olha esse gráfico aqui. Quando eu traço, por exemplo, uma linha dessa vertical, olha quantos pontos eu toquei. 1, 2. O que é que implica dizer? Que esses dois pontos aqui, o mesmo valor de x, uma hora teve um resultado y, outra hora teve outro resultado y. Então eu tive traição. Eu caí na regra do para. Para cada valor de x, eu só devo ter um resultado em y. Ou seja, isso aqui ó, é um problema. Eu toquei em 2 pontos, não é uma função polinomial, cair na definição, tá? Bom, e aí a gente chega na primeira função, que é a primeira função que a gente discute. Eu pulei a função constante, porque imagina que a função constante é uma função que, de fato, como o nome diz, não muda. É uma função que é uma reta paralela ao eixo x, tá? Então não vou nem falar dessa função constante. A primeira função que eu falo é a função afim, cujo gráfico é uma reta e a lei de formação dessa função é y igual a x mais b. Ou y ou f de x, como queira. F de x é a mesma coisa que y, tá? E aí, quem danado é A, quem danado é B, professor? A e B são coeficientes, são números que aparecem pra gente. O A, ele tem 3 nomes especiais. O primeiro nome dele, coeficiente angular, que a gente mais escuta. Cai muito falando sobre esse cara aqui, coeficiente angular, ou simplesmente taxa de variação, ou simplesmente declividade, como queira, né? Então, taxa de variação ou declividade, todo mundo é o mesmo apelido pro A. Detalhe, o A precisa ser diferente de 0, porque se ele for 0, lascou, velho. Se ele for 0, a tua função ela deixa de ser uma função afim e passa a ser uma função constante.
vai ser uma função f de x igual a b. Né? Faltou o igualzinho aqui, mas quando você estiver colocando aí, você já se liga. F de x igual a x mais b. E aí esse b, ele pode ser qualquer número, inclusive zero, mas o a não. Porque se o a for zero, você vai ter uma função que é constante, assim, f de x igual a b. Tipo, f de x igual a 3. Porque b não é um número, f de x igual a 5. Então vai ser somente uma retinha, que é uma função constante, né? Uma retinha paralela ao eixo x. E eu não quero falar disso. Bota na mente, esses caras aqui, ó, eles são os apelidos do valor a. E a precisa ser um número diferente de zero. Beleza? Já o b não, né? O b é o cara que fica sozinho, ele é chamado de coeficiente linear, termo independente, como queira. Todo mundo é o mesmo apelido para o mesmo cara. Ele pode ser qualquer número, inclusive pode ser zero. Ele pode não aparecer na nossa função afim, tá? Pode ser uma função do tipo f de x igual a ax. Vou dar um exemplo. F de x igual a 2x. Ou seja, o valor de b não apareceu, né? Seria uma função que o coeficiente linear é zero. Inclusive é chamada de uma função linear. É quando ela não tem coeficiente linear, né? Interessante isso. Bom, e aí eu trago aqui uma ideia, que é para você ter já o conceito de para que serve o a, para que serve o b, né? Para você, na verdade, definir as coisas aqui. E eu trago um primeiro bizu para você começar a definir função afim, que é esse cara aqui, ó. Bota na mente que esse cara aqui, ó, esse pontinho aqui, ele é o próprio valor de b. Os professores, então quer dizer que o gráfico é uma reta? É, o gráfico é uma reta. E você está vendo que esse pontinho que o tio colocou, deixa eu tirar e botar novamente. Aqui, ó, olha para ele. É o pontinho que corta o eixo y. Esse não é o eixo y. O pontinho que corta o eixo y é o próprio valor de b. Beleza? Então grava essa informação. É o próprio valor de b. Se o meu b aparecer for 10, então a minha função ela vai cortar o eixo y no 10. Nesse caso aqui, ó, não poderia ser 10. O eixo y está sendo cortado mais ou menos no número que aparentemente está sendo um número que fica entre menos 2 e menos 4. Seria o número menos 3. Aparentemente o valor de b, nessa minha função aqui, nesse meu exemplo, seria menos 3. Tá? Se liga que com isso mata muita questão. Inclusive, se esse teu valor de a for um valor positivo, a tua função ela cresce. Se ele for negativo, a tua função ela decresce. Então o a serve para você entender o comportamento da função. Se cresce ou se decresce, beleza? Já o b não, o b fala onde corta o eixo y, grava essa informação. Então, ó, só colocando o a, quando ele é positivo, a função cresce, o a função decresce. Lembrando que o a é a declividade, lembra? A declividade, o que diz para você se for positivo, crescente, vai ser, se for negativo, decrescente, vai ser. Tranquilo? Aí daqui a pouco você vai contar assim também, ó. E nas ordenadas, eu vou te dizer, deixa eu voltar para tu ver. Vai ser sempre no valorzinho de b. Ordenada não é o eixo y? Vai cortar onde? É sempre no valorzinho de b. Tranquilo? Ô, prof, tô adorando esse assunto. Resuma tudo que o senhor falou em um slide só. Resumo, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Formato da função f de x igual a x mais b, onde a. O nome mais usado é coeficiente angular. Ele precisa ser diferente de zero. Lembrando, coeficiente angular, taxa de variação ou declividade. O mais usado é coeficiente angular. Esse b é o coeficiente linear, o termo independente, ele pode ser qualquer número, inclusive zero, né? E ele diz onde corta o eixo y. Já esse cara, ele diz o quê? Se a função cresce ou decresce. Quando ele é positivo, cresce. Quando é negativo, decresce. Ele pode ser zero? Jamais, senão não estaria diante de uma função afim. Estaria falando de uma função constante, beleza? Então, positivo crescente, negativo decrescente. E aqui, ó, onde corta o eixo y é sempre o valorzinho de b. Cuidado. Olha pra mim, na bola preta. Cuidado pra você não querer cair no erro e dizer assim, ó. O eixo y corta no valorzinho de b. E o eixo x vai cortar no valorzinho de a, então. Não. Essa é a pegadinha, viu? Não. Tá? Depois eu vou explicar por quê. O eixo y é sempre no valorzinho de b. Grava isso. Cuidado pra você não cair na pegadinha. Eu vou dizer pra você exatamente agora. Vê. O formato da nossa função não é y igual a x mais b. A gente já tem essa noção intuitiva. Grava isso como uma ideia. Y igual a x mais b. Grava isso como um conceito. Vê. Pensa comigo agora de forma inteligente. Eu tenho aqui um plano cartesiano, eixo y e eixo x. Quando é que uma função ela toca o eixo y? Vamos pensar. Quando um ponto está tocando o eixo y, o que é que acontece? Quando ele está tocando o eixo y, o pontinho mesmo que toca o eixo y, a gente já viu que o valor de x dele é quanto? É zero, porque se o pontinho está aqui assim, ó, o pontinho ele nem foi para a direita e nem foi para a esquerda. Então o valor de x dele é zero. Qualquer ponto que está por aqui, ó, o valor de x dele é zero. Então, quando alguém pergunta assim, ó, ela toca o eixo y quando? Quando o valor de x for zero. Olha, prof, então, para eu saber quando a função toca o eixo y, é só eu ir na minha função e no lugar de x eu botar zero. Porque a gente já viu que
que ela toca o eixo y quando x é 0. Então eu vou na minha função e no lugar de x eu vou colocar 0. Quando eu fizer isso, eu vou estar calculando quando toca o eixo y. Beleza? Vê, tá aqui, ó. Vou pegar minha função e no lugar de x eu vou colocar 0. Então vai ficar assim, ó, y igual a vezes 0 mais b. Né? E a vezes 0 vai dar 0. Então só vai sobrar assim, ó, y igual a b. O que é isso? O que a gente estava perguntando, ó, ela toca o eixo y quando? Sempre no valorzinho de b. Por isso que o valor de b diz onde toca o eixo y. Beleza? É só te provando o que eu te falei. E aí eu vou falar o que eu ainda não comentei com você, que é quando uma função toca o eixo x. Quando é que ela toca o eixo x? Pensa comigo, seja inteligente. O eixo x está aqui, ó. Todo ponto que está aqui no eixo x, quem é que é 0? Se o ponto ele está no eixo x, o ponto ele nem subiu e nem desceu. E quem é que faz isso aí, de subir ou descer? É o y. Então, se o ponto está aqui no eixo x, certamente o y dele é 0. Ora, então o ponto que corta o eixo x é só, para eu descobrir, é só eu ir no lugar de y agora e colocar quanto? 0. E esse ponto, inclusive, que corta o eixo x, ele é chamado de raiz. É a raiz da função, é o zero da função. Por quê? Porque tu não vai colocar no lugar de y 0? E realmente você vai na função, no lugar da função, e está colocando 0, está igualando a 0. Você está calculando a raiz da sua função. Então, quando você faz isso, você está querendo saber onde toca o eixo x. E acompanha, que coisa mais bonita. No lugar de y eu vou colocar 0. Então vai ficar assim, ó, 0 é igual a x mais b. Eu vou isolar o x aqui para tu ver. Esse mais b passa a menos b para o outro lado. Então vai ficar menos b igual a x. E o a, que está multiplicando o x, vai passar dividindo. Então vai ficar assim, ó, menos b sobre a. É o valor de x. E o que danado é menos b sobre a? É quando a função toca o eixo x. Se a gente quiser saber qualquer função toca o eixo x quando? Menos b sobre a. Ou simplesmente o oposto de b sobre a. Porque esse menos b é o oposto de b, né? O oposto de b sobre a é sempre onde corta o x. Esse cara aqui é chamado de raiz. Raiz é onde corta o eixo x. E aí o resumo do que o tio falou. No eixo y, a reta vai cortar quando? Sempre no valorzinho de b. E no eixo x, é na raiz. Né? E a raiz a gente viu que é sempre menos b sobre a. Menos b sobre a para a raiz encontrar. Tá? Já já você vai cantar também, né? E nas abscissas, onde vai tocar oposto de b dividido por a. E nas abscissas, onde vai tocar oposto de b dividido por a minha raiz eu já sei calcular. Você vai cantar assim, no finalzinho da aula. Eu vou dar um exemplo para você. O exemplo é assim, ó. Estou te dando essa função no primeiro grau, e eu estou dizendo que aqui toca no 10 e aqui toca no menos 5. E eu queria que você me dissesse a lei de formação dessa função. Eu sei que o formato é y igual a x mais b, mas eu quero saber quem é A e quem é B. Eu preciso saber quem é A e quem é B para eu ter a lei de formação. Primeiro, esse 10 aqui é o valorzinho de quem? De B. Então eu já sei que o meu formato é y igual a x mais 10. Porque B é 10. Ô professor, e esse menos 5 é o quê? Esse menos 5 é a minha raiz, tá? Olha, esse meu menos b sobre a, porque na minha raiz ele é menos 5. Porque essa minha raiz aqui está sendo o número menos 5. Ora, então menos b sobre a, já que é igual a menos 5, observa aqui. Esse a que está dividindo vai passar multiplicando menos 5. Então vai ficar menos 5a aqui desse lado, né? E o menos 5 vai passar dividindo. Então vai ficar assim, ó. Menos 10, porque não é menos b, vai ficar menos 10, né? Menos 10 sobre a igual a menos 5. E aí, de novo, o a passa multiplicando. E o menos 5 que vai estar multiplicando o a vai passar dividindo. E aí vai ficar assim, o a vai ser menos 10 sobre menos 5, que vai dar 2 positivo. Olha, o a, que é a minha taxa, meu coeficiente angular, a minha taxa de variação, a minha declividade, deu 2. Realmente, deu positivo. Porque se for positivo, crescente vai ser e é crescente. Teria que dar positivo. Né? Então, eu descobri o A, eu descobri o B, eu já sei a lei de formação. A lei de formação não é y igual a x mais b? Não é f de x igual a x mais b, é a mesma coisa? O A é 2 e o B é 10. Essa aqui é a lei de formação da sua função. Quando você estiver estudando aí, você já vai saber diretamente qual é a sua lei de formação. E aí, para você nunca mais esquecer, você vai cantar assim, ó. Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim a x mais b é a função afim. A x mais b é a função afim. A declividade, o que diz para você, se for positivo, crescente vai ser. Se for negativo, decrescente vai ser. E nas abscissas, onde vai tocar oposto de b dividido por a minha raiz eu já sei calcular. E nas ordenadas, eu vou te dizer,
vai ser sempre num valorzinho de B. Vai ser sempre num valorzinho de B. E assim vou cantando mais uma canção, trilhando assim minha aprovação. E a federal vem aí, meu irmão. Não é lindo, né? Toda arrepiada aqui. Menino, maravilhoso, né, cara? Então, hora do print, tirou o print, gravou a musiquinha. Essa musiquinha não vai salvar a sua vida, mas vai ajudar você a lembrar de muita coisa, tá? Importante que você, com essas informações, você consegue ir muito além. Bom, questão número 2. A primeira foi aquela que a gente viu se era função ou não, foi a questão da UPE. A questão diz assim, ó. As sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos e quase sempre acabam matando por asfixia peixes, baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, foram consumidas 17 bilhões de sacolas plásticas. Os supermercados brasileiros se preparam para acabar com as sacolas plásticas até 2016. Piada, né? Observe o gráfico a seguir, em que se considera a origem como o ano de 2007. Essa questão não foi antiga, né? Como podem perceber. Bom, então ele falou que a origem foi o ano de 2007. Então imagina que esse eixo Y aqui, ele fala do número de sacolas em bilhões. Então ele disse que aqui já é 18. Então quando ele está falando de 18, ele está considerando que é o ano de 2007. Beleza? Então em 2007, ó, 18 bilhões de sacolas plásticas. E a ideia dele é que o quê? É que quanto tempo depois? Aqui não é um número de anos após 2007. Então que 9 anos depois, saia de 18 e chega até quanto? Poxa, gente, aqui o valor Y, esse pontinho aqui, o valor Y é 0. Então não estou utilizando mais nada de sacola plástica. Né? É isso que ele está dizendo. Primeira coisa que você tem que fazer, vamos achar a lei de formação? Você já sabe que o B é 18, né? Porque e nas ordenadas, eu vou te dizer, vai ser sempre no valorzinho de B. Então eu estou tocando as ordenadas aqui no 18, então B é 18, tá? E esse 9 aqui é o quê? É a minha raiz. Né? A minha raiz é o oposto de B dividido por A. A minha raiz eu já sei calcular. Então, o oposto de B dividido por A é a raiz. E a raiz está sendo 9 aqui. Oxe, professor, mas menos B sobre A, já que está dando 9, o B não é 18? Então vai ficar menos 18 sobre A igual a 9. É isso mesmo, é isso que eu vou fazer. Menos 18 sobre A é igual a 9. E é o mesmo processo. O A que está dividindo passa multiplicando. E o 9 que está multiplicando o A vai passar dividindo. Teremos que menos 18 sobre 9 é a mesma coisa que menos 2. De fato, o teu coeficiente angular, a tua taxa de variação, a tua declividade, esse cara aqui deu negativo. Realmente, se for negativo, decrescente vai ser. Tem que ser, está decrescendo essa minha função. Então, se o meu A deu menos 2, o meu B, foi fácil dizer que era 18, eu já sei minha lei de formação. Que vai ser o que minha lei de formação? Menos 2x mais 18. Já que é AX mais B, né? E aí, isso aqui é o quê? Isso aqui é a lei de formação desse gráfico. Se ele perguntasse assim, no ano de 2008 foram consumidos quantos bilhões de sacolas? Ora, isso aqui fala do número de anos após 2007. 2008 seria um ano após 2007. Então o valor de x aqui seria quanto? Seria 1. Então é só colocar no lugar de x aqui 1. Ó. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 18 daria 16. Então um ano depois de 2007, eu estaria consumindo 16 bilhões de sacolas plásticas. Tranquilo? Fácil, relax. Mas ele não perguntou isso, não. Ele perguntou assim, ó. De acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidos em 2011? Ora, isso aqui fala dos anos após 2007, 2008, 9, 10, 11, 4 anos após 2007. Então, o valor de x, eu só vou colocar que o valor de x deve ser 4, né? Então, tá aqui, ó. Né? Deve ser 4, já que são números após 2007, são 4 anos após. Então, é só vir nessa minha função, no lugar de x eu botar 4. Né? Quando eu colocar, ó, minha pergunta. Então, vou lá, vai ser o f de 4, né? No lugar de x eu vou colocar 4. Menos 2 vezes 4, mais 18. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. E menos 8 mais 18 dá 10. É o gabarito da nossa questão. Ô, professor, só tinha esse jeito para fazer a questão? Não. Você poderia perceber que ele fez assim, ó. Estava em 18 bilhões. E depois de 9 anos, né? Porque saiu de 0 para 9. Depois de 9 anos, zerou. Então, dentro de 9 anos, eu zerei de forma constante. Eu fui diminuindo. Ó. Então, se passaram 9 anos e eu diminui 18 bilhões, quando eu faço 18 dividido para 9, dá 2. Então, de fato, vai diminuindo 2 a cada ano. Realmente, no ano de 2007 estava com 18. Um ano após, iria diminuir 2 bilhões. Estaria em 16. Então, no ano de 2008, estaria com 16 bilhões. No ano de 2009, iria diminuir 2 de novo. 14. No ano de 2010, 12. No ano de 2011, 10. 10 seria o gabarito da nossa questão aí. Por lógica, né? Uma questão facinha, uma questão tranquila, gabarito letra E, tá certo? Bom, questão do SSS, questão 3, ela dizia assim, ó. Uma função f é dada por f de x igual a x mais b, e a e b são números reais.
Se o f de menos 1 é 3 e o f de 1 é menos 1, determine o valor de f de 3. A galera fica, meu Deus do céu, fácil, gente. O f de menos 1 é 3, você está dizendo que se x for menos 1, o y é 3. E o f de 1 é menos 1. Opa, se x for 1, o y é menos 1. Tá? É o que eu vou colocar aqui, ó. O f de menos 1 diz assim, no lugar de x eu vou colocar menos 1. No lugar de x eu vou colocar menos 1. E essa conta aqui todinha tem que dar quanto? Tem que dar 3. Então, ó, a vezes menos 1 mais b. Tá aqui, a vezes menos 1 mais b. A vezes menos 1 vai dar menos a. E menos a mais b vai ter que ser igual a 3. Porque ele disse que quando x for menos 1, essa conta tem que dar 3. Tá aqui, ó, menos a mais b igual a 3. Deixa aí, guardado, porque eu tenho duas incógnitas. Aqui agora, quando x for 1, o y tem que dar menos 1. Então, quando esse x aqui for 1, a conta todinha tem que dar menos 1. Vamos lá. No lugar de x eu vou colocar 1, tá? Então, o f de 1 vai ser a vezes 1 mais b. A vezes 1 dá a. Então, vai ficar a mais b, que igual a quantos? Igual a menos 1, tá? A mais b igual a menos 1. E aí eu tenho uma equação, duas equações, né? O que é que eu posso fazer com essas duas equações, com essas duas incógnitas? Juntar e montar um sisteminha. Coloquei a primeira equação aqui e a segunda equação aqui, ó. E eu estou percebendo que eu tenho menos a e mais a. Eu posso fazer o somatório dessas bichinhas aqui, né? E quando eu faço o somatório, menos a cortei com mais a, mais b com mais b também, né? Vai dar 2b, né? E 3, quando eu somar com menos 1, vai dar 2. Então, o b vai ser 1, porque esse 2 passa dividindo, o b vai ser 1. E se o b vai ser 1, eu posso substituir aqui assim, né? b é 1, então eu descubro a. Foi o que eu fiz, ó. Vou substituir nessa segunda equação. Então, essa segunda equação não diz que a mais b dá menos 1? Já que b é 1, então vai ficar o quê? A mais 1 é igual a menos 1. Esse mais 1 passa para o outro lado, menos 1. E menos 1 dá menos 2, né? Ou seja, o a deu menos 2. E agora ficou fácil, porque eu já tinha achado aqui que b era 1 e que a vale menos 2. Já sei qual é a lei de formação. Então, a minha lei de formação vai ser ax mais b, ou seja, menos 2x mais 1. Porque a é menos 2 e o b é 1. E agora eu descubro qualquer coisa. E a pergunta foi assim, ó. Determine o valor de f de 3. Oxente, o f de 3 é só eu vir nessa função e no lugar de x eu colocar 3. Foi o que eu fiz. O f de 3 ficou assim, então, ó. Menos 2 vezes 3 mais 1. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. E menos 6 mais 1 dá menos 5. Tranquilo, gente? Relax? Então, gabaritando a nossa questão. Menos 5, gabarito letra C, tá? Bom, vamos aí à nossa última questão, que foi, de fato, uma questão trabalhosa. Foi a última vez que caiu essa questão, assim, trabalhosa mesmo de função. Foi no ano de 2018. Foi essa questão que caiu. De fato, ela não é difícil, mas ela é muito trabalhosa, tá? Você vai ver que as contas vão dar um pouquinho grande. Vê. Uma função afim é tal que f de 0 é 4 e o f de 1985 menos o f de 1953 é igual a 200. O cara faz, meu amigo, que bronca. Qual é o valor de f de 2017 menos o f de 1973? O cara faz, pronto. Peguei em bomba. Vê, primeiro. Vamos organizar. O f de 0 é 4. Que danado é isso? Lembra que a função é ax mais b. Olha pra cá. ax mais b. Quando ele diz que o f de 0 é 4, ele está dizendo que x é 0. Aí no lugar de x eu botou 0 aqui, ó. A vezes 0 mais b. Isso é igual a 4. Ele está dizendo. A vezes 0 vai dar 0, então só vai ficar assim, ó. B é igual a 4. Tranquilo? Eu já achei que b é 4. Então a minha função ela não está mais fácil, não. Ela não está impossível, não. Ela não é ax mais b. B é 4, já sei isso. Só faltaria descobrir quem agora? O a. Aí ele vai ter que me dar uma outra dica para descobrir o a. Qual foi a dica que ele deu? Que o f de 1985, lembrando, como é que eu acho esse f de 1985? Vindo nessa função e no lugar de x colocando 1985. Como é que ficaria então? A vezes 1985 mais 4. Tudo bem? Menos o f de 1953. Como é que eu acho o f de 1953? No lugar de x eu vou botar 1953. Então vai ficar a vezes 1953 mais 4. Isso é igual a 200. Aí foi isso que eu montei. Isso que eu verbalizei agora eu vou montar. Vai ficar assim, ó. Vê. Como a gente sabe, né? Como a gente sabe que a gente tem essa noção... Ignora aqui, tá? Olha pra cá. Como a gente tem essa noção de que o f de 1985 vai ser a vezes 1985 mais 4. E que o f de 1953 vai ser a vezes 1953 mais 4, eu vou colocar essa expressão aqui assim, ó. Vamos lá. O f de 1985, esse pedacinho aqui de vermelho, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Ver se ele não está aqui. O f de 1985 está aqui. E o f de 1953? Essa parte aqui de amarelo que o tio falou, ó. Está aqui, ó. Então, um menos o outro, dentro do parênteses, isso é igual a 200. Beleza? Só coloquei um menos o outro.
esse menos aqui precisa ficar antes do parênteses, porque ele vai fazer com que todo mundo aqui troque o sinal. E aí, veio, vou só repetir aqui, ó, A vezes 1985 mais 4, só fiz repetir. E aqui eu vou trocar o sinal de todo mundo, vai ficar menos A vezes 1953, e esse mais 4 vai virar um menos 4. Primeira coisa intuitiva, mais 4 e menos 4, beleléu, sumiu. Olha o que ficou. 1985A, e aqui vai dar menos 1953A, igual a 200. Ei, 1985A menos 1953A vai dar 32A, é só subtrair um do outro. Então vai ficar 32A igual a 200. E aí 32 passa dividindo, 30 sobre 32, desculpa, 200 sobre 32 vai dar 25 quartos. Eu só fiz simplificar essa conta aqui, então acabei de descobrir o A, foi quando o tio colocou aqui, ó. O A ele vale 25 quartos. Então, nessa função, esse Azinho aqui vale 25 quartos, tá aqui, ó, 25 quartos é o valor de A. Então, o valor de A, X mais B. Encontrei a lei de formação. Mas a questão que é o que da gente? A questão que é isso aqui, ó. O F de 2017, então eu vou ter que vir aqui, no lugar de X, colocar 2017 e achar. Menos o F de 1973. Então eu vou ter que vir aqui, no lugar de X, botar 1973 e achar. E depois subtrair um do outro. Vê que questão trabalhosa, mas não era difícil. Só pela definição. Aí eu fiz, ó, vamos lá. O F de 2017 menos o F de 1973. Aí cuidado pra você não viajar. Vê. O F de 2017 vai ficar assim, ó. Acompanha. 25 quartos de 1900, ou melhor, de 2017, né? Que foi o que ele tava falando aqui. Então, 25 quartos de 2017 mais 4. Beleza? Tá aqui, ó. 25 quartos de 2017. Ficou faltando eu colocar aqui o mais 4. Veja por que eu não coloquei. Vê por quê. Menos o F de 1973. Aí vai ficar 25 quartos de 1973 mais 4. Só que entre parênteses, né? Que eu não vou ter que subtrair isso tudinho. Aí esse mais 4 vai virar um menos 4. Do mesmo jeito que virou aqui em cima, ó. E eu vou poder cortar o mais 4 com menos 4. Beleza? Só por isso que eu não coloquei o 4 aqui, ó. Então aqui, ó, só vai ficar 25 quartos de 1973. Apareceria aqui um menos 4 no final das contas, que eu cortei com esse mais 4 que apareceu aqui do início. Beleza? Então no final das contas só ficou assim, ó. 25 quartos de 2017 menos 25 quartos de 1973. Né? E aí isso aqui vai dar 44 vezes 25 quartos. Né? Só fiz a operacionar aqui as contas por esses caras aqui. 44 vezes 25 quartos, simplifiquei 44 por 4 aqui, que deu 11, e 25 vezes 11 dá 275. Portanto, essa foi a nossa última questão, uma questão relativamente grande, mas não era uma questão impossível. Pela definição de função, daria para você fazer. Fera, muito obrigado por tudo, um cheiro para vocês, tá certo? Espero encontrar vocês nos próximos capítulos. Um abraço.